Diário de leitura número 21. Nossa, nós já estamos no 21. Meu Deus, nós já estamos no 21. Diário de leitura número 21, capítulos 89 a 98 do nono livro de Outlander, Dicas Abelhas que não estão mais aqui. O nono livro dessa saga, o último livro que nós temos disponível no momento, da nossa querida autora Diana Gabaldon. E minha gente, o que aconteceu com o Roger nesses capítulos? Eu estou assim, incrédula. Nossa, tem poucos diários que eu falei assim, nossa, eu tô gostando tanto do Roger. Nossa, no início eu até que não gostava tanto do Roger assim não, mas depois eu comecei a admirar, né, algumas coisas nele, tudo mais. Mas parece que foi tudo por água abaixo nesses capítulos. Não sei se vocês se sentiram dessa forma também, mas assim, de uma forma muito resumida, que eu não quero passar em todos os detalhes desses capítulos, o que nós temos? Roger, Brianna e as crianças chegam lá na casa do Alfred Brumby, que é o cara o esposo da mulher que ela vai pintar, né? O Lord John arrumou esse emprego pra Brianna pintar a esposa do Brumby. E aí, eles chegam lá na casa dela e a primeira coisa que eu fiquei pensando, cadê o Fergus? O Fergus falou que ia com eles, mas o Fergus não apareceu aqui na história ainda. Então, assim, o Fergus está perdido em algum canto. Nesses 10 capítulos, o Fergus não aparece, mas assim, ele foi junto com eles, né? Aonde ele está, não sei. Eles chegam lá e eles ficam hospedados na casa dele. E acontece que eles chegam lá em 30 de setembro de 79. E no dia 11 de outubro, que é onde vai acontecer o cerco lá, que o que isso quer dizer? Quer dizer que os britânicos estão ali na cidade, os americanos vão chegar para querer tomar a cidade, só que eles não vão ter sucesso. Então, a Brianna e o Roger, eles têm essa informação e assim, eu não sei vocês, mas se eu tô indo pra um lugar que vai acontecer um negócio desse, que é perigoso, muito perigoso, né? Você tá na rua e tudo mais, envolvido nessas coisas, eu ficava quieto dentro de casa. Mas não, o Roger, ele simplesmente foi saindo, né? Um dia aqui, outro acolá, e pra poder fazer as coisas. E assim, ele não foi simplesmente fazer as coisas, tipo, vou no supermercado, vou na feira. Não. A Brianna ficou pintando a bendita da mulher, né? Que se chama Angelina. E uma das coisas que o Roger foi fazer em um determinado momento foi nada mais nada menos do que no acampamento dos americanos para poder conversar com... Como que é o nome do homem, gente? Ele levou uma carta que o Jaime mandou, né, para o general Lincoln. E ele foi lá para entregar essa carta, alguns dias antes do cerco se fechar, né, antes de ter todo esse peteco. E aí ele não conseguiu entregar lá pro Lincoln e falou, não, então deixa eu conversar com o outro cara lá. Como que é o nome do outro cara lá? Ai, socorro, tô tão estressada. Francis Marion. Vocês lembram da gente conversar sobre o Francis Marion? Então. E aí, já que o Lincoln não tava lá, e o Francis Marion ainda brinca que ele tava dormindo, né, não sei o quê. Aí ele foi conversar com o Francis Marion, né. E aí eles conversam sobre o Jaime, o Roger observa ali qual que é a opinião que as pessoas têm sobre o Jaime ter não desertado, né, mas ter renunciado ali à companhia dele, e ter feito isso escrito com o sangue da Claire, né, nas costas do cara lá e tal, não sei o quê. E aí, assim, enfim... O que acontece? Acontece que o negócio começa a se desenvolver ali no dia 8, enquanto o Roger tá lá no acampamento, e ele simplesmente fala, não, eu vou ajudar vocês, eu vou lutar aqui com vocês. Me dá uma espada aí, eu não sei mexer com a arma direito, não, mas me dá uma espada que eu ajudo. Como assim, Roger? Você tem uma família. Você tá aí pra entregar uma carta e você sabe que vai acontecer todo o negócio, você tá... E com os americanos que vão perder essa batalha aí, esse cerco aí, não vai dar certo, e você quer lutar? Não. Gente, eu fui lendo e falando assim, mas o que tá acontecendo com esse homem? Sabe? Nossa! E aí, porque assim, foi dada a opção pra ele, não, espera lá no acampamento, fica lá bonitinho esperando, porque assim, você não pode sair daqui agora, porque tá tendo um rolê, né? Então, assim, espera lá, né? Você pode ajudar a enterrar os mortos no final só, se você quiser. E o Roger, não, eu vou lutar, eu vou ajudar. E assim, ele ficou lá pra ajudar. Aí corta pra Brianna, né? Brianna tá lá. E aí, de repente, o Lord John vai lá conversar com a Brianna. Só que no que ele aparece lá, né? Ela fala, o que você tá fazendo aqui, né? E aí a gente tem informação de que ela já tinha tomado chá com ele 2 vezes depois que ela chegou. Sabe? E assim, eu estava aqui ansiosa pra ler sobre o reencontro da Brianna com o Lord John. E eu fui pega de surpresa aqui que, tipo, não, ele já tomou chá 2 vezes. E a gente não sabe o que eles conversou nessas 2 vezes. E eu tô aqui, Diana, minha querida, você está brincando com a minha cara? Eu estava aqui esperando ansiosamente e você não vai mostrar essa conversa pra gente? E aí, assim,
O Lord John chega lá, né? A gente tem essa informação de que eles já tomaram chá 2 vezes. Me senti, assim, traída, como assim, minhas 2 melhores amigas tiveram uma festinha particular e não me convidaram, não me contaram, não mandaram nenhuma foto pra mim. E aí ele vai lá pra falar que o cerco vai terminar em breve e tal. E tanto ela como o Roger fica assim, mas hoje não é o dia ainda, né? Que tava lá na história, mas pode ser que a história erra, né? Acaba errando e tudo mais. E aí eles conversam e tudo mais sobre a quantidade de homens que tem, que não sei o quê. E aí ela vai falar, o Roger, eu achei que ele ia voltar pra casa hoje. Ele saiu de casa e achei que ele fosse chegar a tempo do jantar. E o Lord John fala, se ele não chegou até agora, ele não vai mais chegar. Digo, ele não vai conseguir entrar na cidade. E aí, minha gente, eu falei, ok. Eu não acredito que o Roger tá aprontando essa com a gente. E aí, no próximo capítulo, capítulo 92, eu nem sei se eu fui falando tudo dos capítulos, o número do capítulo aqui nesse diário, mas aí o Roger escreve uma cartinha pra Brianna, só porque ele não consegue enviar nem nada, mas assim, ele compra o papel dele de escrever uma carta. Mas, assim, ele começa a escrever, Bri, minha querida, me desculpe. Desculpa, não desculpa. Eu não tinha a intenção de estar aqui. Sério, Roger. Mas tenho um sentimento muito forte de que é aqui que eu deveria estar. Não foi exatamente quem enviarei, quem irá por nós, mas algo bem parecido e a minha resposta também. Se Deus quiser, irei vê-la em breve. Por hora e para sempre, seu marido, e amo você. Roger. Gente, e assim, nisso tudo, o Roger ele ficou repensando muito sobre, assim, o papel dele como pastor e tudo mais, e aí ele tem uma parte aqui que ele relembra de quando ele era criança, que ele tava lá com o pai dele, o reverendo, que teve um pastor que ajudou na guerra, e ele conversa com esse pastor lá e tudo mais, e pra mim, deu a entender que o Roger tá ali justamente nesse contexto pra poder, assim, ter um papel na revolução, ajudando os outros, ele como pastor, como missão de vida dele. Mas ele tá do lado que vai perder, na batalha que os americanos vão perder. E que um monte de gente vai morrer, e que ele pode acabar morrendo também. E a família dele! Gente, eu acho que eu nunca fiz um diário de leitura tão revoltada, igual eu fiquei. E assim, o próprio Roger pensa assim, eu não tinha intenção de lutar, por que eu tô aqui, né? Mas tá todo mundo aqui. Não gostei, achei difícil de ler, fiquei revoltada, e falei, e a Brianna? E aí tá, aí chega na parte da Brianna, né, a Brianna está lá preocupadíssima, e tudo mais, já pensando, né, o que acontece, aí o Lord John chega lá e fala, eu percorri todo o campo de batalha inteiro, com meus homens, e a gente não encontrou ele, nem morto, nem ferido, a gente achou uns 100 prisioneiros que foram capturados, e ele não tá entre eles. E aí, assim, a Brianna se agarra nisso, tipo, ele não foi encontrado, nem morto, nem ferido e tudo mais. Então, assim, ele deve estar vivo, né, e não sei o quê. Aí o Lord John obtém a informação de que o Roger saiu com o Francis Marion lá pra enterrar os americanos, né, que não sei o quê. E ela fica assim, né. Nossa, eu fiquei muito apreensiva pela Brianna, gente. Eu achei que o Roger fez isso de uma forma totalmente desnecessária, assim. Eu não sei como é que vai ser quando eles se reencontrarem. Mas eu ia ficar puta com meu marido no lugar dela, viu? Porque, não. Aí tá. Aí a Brianna, com essa informação, se contenta e fala, deixa eu continuar trabalhando, deixa eu continuar pintando a bendita da mulher aqui, né? E aí chega um soldado lá, na casa lá dos Brumby, pra poder conversar com a Brianna. E esse soldado, ele foi lá porque ele foi pra entregar uma mensagem do Roger. Aí a Brianna quase dá um ataque do coração, porque ela pergunta se ele morreu em batalha, e o cara falou que sim, né? Mas aí a Brianna quase desmaia, né? Como que eu vou contar isso pros meus filhos e tudo mais? E aí ela lê a cartinha, e a cartinha era de um médico quacre, que começava lá falando, amiga Mackenzie, né, seu marido me pede para lhe transmitir os melhores votos e dizer que estará contigo em Savannah daqui a 3 dias, se Deus quiser. Então assim, o Roger está bem, ele deu um problema lá no polegar dele, aí por isso que ele me escreveu a cartinha, mas que ele tá bem, ele vai encontrar com ela em 3 dias. E aí o Roger, se não bastasse toda essa preocupação que ele deixa pra ela e pra gente, ele fala assim, como ele tá lá no acampamento, né, dos americanos, aí teve um cara lá que morreu, que era importante, e aí o general queria um retrato dele. E aí, como o retrato antigamente era feito por artistas, né, ele fala, não, a minha esposa tá aqui perto, ó. Vai lá, manda a cartinha pra ela, avisa que eu tô bem, e pede ela pra vir aqui pintar o retrato do homem morto. Eu achei isso de uma audácia. Não, gente, não sei se eu já tava, assim, revoltada com essa situação. Eu achei, assim,
Não, tá. Aí tá. Aí a Brianna fala, tudo bem, eu vou lá, né, executar esse serviço artístico, né, de generosidade e compaixão e fazer o retrato, o desenho desse cavalheiro antes dele ser enterrado. Enquanto ela está ali organizando as coisas dela pra ir, né, junto com esse soldado do exército americano, um rebelde, chega nada mais, nada menos do que o William lá. E eles se encontram, né, se chamam de irmãos, tem uma breve conversa e achei bom, assim, pelo menos isso, né, Diana? Pelo menos o encontro da Brianna com o William você conta pra gente. O do Lord John passou batido, mas o do William você mostrou. E aí eles se chamam de irmãos, a Brianna fala que, eu queria ter te contado, né, que eu era sua irmã, né, assim, mas o Lord John não deixou, naquela vez lá que a gente reencontrou, que foi logo antes dela ir embora pelas pedras e tudo mais, e ela queria contar. Mas aí não deu certo e tudo mais. Aí eles têm uma conversa aí sobre a questão da família dela, ser a família dele, tudo de muita forma breve, né? Porque ela tava arrumando ali pra poder ir lá fazer o bendito desse serviço artístico. E aí, elas falam lá sobre, eu tenho o Fergus, que não sei o quê, ppp, papapá, os filhos do Fergus, que também é a minha família, que é a sua família. E aí, ele se depara com o retrato da Jane lá no estúdio dela. Porque, se vocês se lembram, aconteceu aquilo, né? Com o retrato da Jane, que caiu na água. E a Brianna prometeu pra Fanny que ia organizar e refazer. E aí, ela fez. E tava lá em cima da mesa. E o William vê e fica surpreso. De tipo assim, né? Ué, mas isso aqui? Onde você arrumou isso? Né? Esse quadro, essa moça. E aí, a Brianna fala, eu pintei pra Fanny. Aí ele, Fanny, Francis. Então você a conhece? Onde ela está? Como ela está? Como assim, William? Você não entendeu que a Brianna tá aí? Se a Brianna tá aí, ela tá com o pai dela? E você largou a Francis com o pai dos 6, né? E como que você não entendeu, não ligou os pontinhos que a Brianna conhecia a Francis? Pois é. Tá, né? E ela explica pra ele e tudo mais. E ela fala, não, eu tenho que ir lá, né? Fazer esse trabalho. Aí ele, eu vou com você. Não vou deixar a minha irmã ir sozinha pra um acampamento dos americanos. Não, eu vou com você. E ele ainda brinca, né? Ele ainda brinca. Retrato de gente morta é uma especialidade sua? Ela não, ainda não. Né, mãe? Me dê minha caixa aí. Ele, não, eu carrego. Eu vou com você. E aí ele vai junto com ela. E aí eles chegam lá no acampamento e tudo mais. E eu achei que pela forma da carta, que o Roger falou que a Brianna vem cá pintar o homem, que o Roger ia estar nesse acampamento que ela foi. Mas eles não se encontram lá. E aí vai o William com o Cinnamon tá junto com o William nesse processo todo. E eles chegam lá pra poder pintar o bendito do homem. E aí pinta e conversa aqui, conversa acolá. Aí chove, né, não sei o quê. O homem já tá assim, está quase em decomposição. E aí tem umas conversas entre a Brianna e o William, mas assim, de uma forma muito, muito breve, eu achei. E aí, na hora que vai falar sobre o retrato que a Brianna vai pintar do homem, né? O pessoal fala que vai pagar ela e ela fala que não precisa, porque ela nem pensou em cobrar, porque ela ia fazer isso de boa vontade em apoio ao exército. E aí o William fica assim, que? Né? Tipo, o que tá acontecendo? E ela falou, né? Eu nunca tinha pensado que o Lord John não falou pro William que ela era rebelde, que o Jaime era rebelde. Na verdade, eu não sei, eu acho que ele sabe que o Jaime é rebelde, mas ele não esperava. Mas por essa reação eu me questiono se realmente ele entende que o Jaime é um rebelde ou não. Não lembro. Se você lembrar de alguma fala que mostra isso claramente, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente se ajudar a entender toda essa história, em todos os detalhes. E aí tá, apesar disso, o negócio continua, né? A Brianna pinta o bendito quadro. Ela vê a história acontecendo ali na frente dela, ela é interessante, que não sei o quê. A Brianna conversa um pouco com o Cinnamon sobre se ele conhece bem o William ou não, pergunta de onde que eles vieram e tudo mais, como que eles se conheceram. Aí o Cinnamon explica um pouco pra ele, mas assim, que o William nunca falou dela e tal. E aí o Cinnamon conta a história dele pra ela, que tipo, eu quero mandar um retrato meu também pro meu pai lá em Londres e que não sei o quê, porque eu quero saber qual que é o nome que a minha mãe me dava, me chamava, que eu não sei. E assim, uma história paralela que eu me pergunto qual vai ser o sentido disso no final da história, sabe? Porque assim, eu falei, não, bora. Porque eu estou ficando muito preocupada, gente. Nós já estamos em quase 70% da história. E eu sinto que não chegou no clímax. Não chegou no ponto de... Igual eu falei no último diário. Não tá num ponto que os livros anteriores estavam. Não sei se eu tô me precipitando. Se eu só tô assim, ansiosa demais. E aí eles saem lá do acampamento, né? Eles vão voltar pra casa. E nesse caminho a Brianna conversa um pouco com o William. E ela pergunta o que ele vai fazer.
né? Porque o Lord John comentou que você renunciou sua patente, né? Não sei o quê, quais opções que você tem. E ele, não sei, né? Ela, mas você tem a sua casa na Virgínia. Que ele fala, a casa tá meio ruim, mas você tem as plantações lá? Tem também lá em Londres, né? Um negócio lá da Inglaterra. E aí, eu mesma andei pensando, né? Você é conde, isso não significa que você tem pessoas, terras, né? Que precisam ser cuidadas. E o William fala que tem uma propriedade, sim. E aí, nesse meio tempo, eles veem um funeral acontecendo, né? Passando na rua de pessoas pobres, e eles veem uma mãe em sofrimento ali, gritando, não, porque o filho dela morreu, tá ali, o corpo não tá nem no caixão, tá só numa mortalha. E eles veem aquela situação toda e tal. E aí, de repente, chega um menininho. Antes disso, né, o Cinnamon saiu. E aí, chega um menininho falando em francês com o William, falando que o Cinnamon está em perigo, basicamente. E aí, que ele tá lá dentro de uma caverna, que não sei o que precisa de ajuda, porque o pessoal os franceses viram o Cinnamon conversando em francês e achou que ele, não, é do exército nosso aqui, vamos levar ele com a gente, e estão querendo carregar ele. E aí, o menininho chega lá pra pedir ajuda pro William. Como que esse menininho achou o William, eu não sei. O Cinnamon deve ter encontrado ele, pedido pra ir lá pedir ajuda, né? E a Brianna fala que vai junto com ele, junto com o William, pra poder ajudar o Cinnamon. E aí, eu falei assim, Brianna, minha amiga, você tá doida? E o William fala pra ela, você ficou louca? E eu pensei, ficou, né, meu filho? Porque, não, Brianna, você tem seus 2 filhos, seu marido tá desaparecido, e você tá querendo ir numa aventura assim? No meio da guerra, no meio do cerco, no meio do negócio que não acabou oficialmente ainda? E o William dá uma sacudida nela, né? E fala, você tem filho, senhora? Filho com esses pelos quais estava chorando agora mesmo. Se você não quiser que os seus filhos tenham o mesmo fim, sugiro que você vá pra casa cuidar deles. E aí, a Brianna, ia chamar ele de bastardo, e o William fala, bastardo, sou mesmo, vai pra casa. Eu acho que não foi nesse tom de voz essa conversa, não, deve ter sido um pouco mais brava, mas eu imaginei dessa forma. E aí a Brianna vai brigar com ele, né? Do tipo assim, alguém te diz que seu descuido ainda vai levá-lo à morte? Não que eu ligue muito pra isso, mas você provavelmente vai fazer esse moleque e o John Cinnamon serem mortos também. E aí, e no fim das contas a Brianna fala pra ele que, como ela ficou ali há um tempo, ela sabe que caverna que é essa que ele tá falando que ele tá escondido, que na verdade é um túnel. Porque, assim, os meninos brincou e tudo mais ali na região, e ela conhece, né, todos esses pedaços, e ela fala, só tem uma caverna que é grande o suficiente pra caber uma pessoa, assim, e é um túnel, e esse túnel dá lá no tal lugar do outro lado, então você vai por lá, tipo, pra encontrar o John Cinnamon no final do túnel, né, que é lá naquele estabelecimento X. E aí o William, cabeça dura como é também, sangue Fraser, né? Fala, madame, a senhora é minha irmã. Eu sou grato por isso. Mas a senhora não é minha mãe. Na verdade, não sou burro e John Cinnamon também não é. Mas obrigado. Ela vai e fala boa sorte e aí a Brianna segue, né? E ela tá lá toda descabelada, tá suja e tudo mais, com as canelas de fora e com a roupa de pintar e tá seguindo ali e de repente alguém pega na perna dela. E aí ela já assim, né, o que tá acontecendo, né, tipo, né, e aí, quem era nada mais, nada menos do que o Roger. E aí ela vai falar, meu Deus do céu, né, por que você fez isso? Aí ele fala, eu chamei, mas você não me escutou. Desça aqui e me conte o que aconteceu. Você foi ao acampamento americano? Eu não deveria ter pedido pra você ir. Deus do céu, você está com uma cara horrível. E aí eu fiquei mais brava ainda com essa conversa, porque eu olhei e falei assim, Roger, você deixou sua mulher preocupada. E a primeira coisa que você pergunta pra ela é se ela foi lá no acampamento americano e fala que ela tá com uma cara horrível. Assim, eu tô criando uma antipatia novamente pelo Roger. Eu espero que nos próximos capítulos ele tenha uma conversa decente com a esposa dele e peça desculpas, né, por tudo isso e fazer ela se sentir dessa forma e deixar a gente leitor dessa forma também. Porque, poxa, eu esperava mais de você, Roger. Eu esperava mais de você. E é isso. Se você também esperava mais do Roger, deixa aqui nos comentários. Vou voltar pra minha leitura. Obrigada por me ouvir. Eu acho que esse diário foi bem lamentado, né? Muitas lamentações de minha parte. Peço desculpas. Mas eu fiquei revoltada lendo tudo isso. Eu falei, Roger, não, você não tá fazendo isso com a gente de novo. Você não tá agindo dessa forma. Mas infelizmente está. E é o que temos, né, galera? É o que temos. Vamos continuar a leitura. Beijos, muito obrigada por estar aqui comigo. Boa leitura e até o próximo diário.